Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que anda tudo aí, beleza? Tudo tranquilo, na boa, agora um pouco mais calmo. Acabei aquele curso aí que me fez perder pela única vez, né, um episódio de podcast, mas estamos aí, agora eu acabei o curso, ainda bem. 3 meses de muita correria, mas vamos que vamos. Agora a correria vai ser outra, né? E depois do curso tem que começar a trabalhar também, né? Então, enfim. Mas pelo menos o curso já foi. Vou evitar agora perder outro episódio de podcast. Brincadeirinha, se tiver que faltar alguém fazer esse papel, não tem problema. Mas é isso aí, mais uma quinta-feira, dia 7 de outubro, 15 para as 11 aqui em Israel. Neste momento, como sempre, o nosso episódio mobile, né, durante o percurso à estrada. E eu queria pedir desculpa aí, o último episódio saiu atrasado, né? Os ouvintes aí receberam só na segunda-feira, foi minha falta, justamente por causa desse curso aí. Eu tive 3 provas essa semana e eu vou ser sincero, eu esqueci completamente de editar o podcast, sumia da minha cabeça e acabei editando na segunda-feira de manhã na fila do médico. Tinha 2 médicos na segunda e aí foi lá que eu editei e vocês receberam. Eu prometo que esse aí vai sair antes de segunda-feira, vocês vão estar recebendo esse episódio. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco, que a gente tem muita coisa para falar essa semana. Bom, gente, o primeiro assunto dessa semana que vai tomar o nosso primeiro bloco não vai ser o corona. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, porque também a gente já está de saco cheio. Mas vamos falar então do caso aí envolvendo o Mossad e envolvendo um piloto israelense chamado Ron Arad. Para quem não conhece, o Ron Arad, ele era um piloto da Força Aérea Israelense que o avião dele caiu no Líbano em 1986 na verdade, o avião teve na hora, eles soltaram uma bomba, a bomba explodiu rápido, antes tipo, na saída, tipo, quando saiu do avião, a bomba se desprendeu do avião, ela teve uma pane, explodiu, e aí o avião caiu. Os 2 pilotos conseguiram ejetar, um deles foi resgatado pelas forças, pelo exército, né, poucas horas depois, e o outro, o Ron Arad, ele foi sequestrado, ele foi preso, né, pelas milícias libanesas, depois foi passado para o Hezbollah e, enfim, sumiu. Hoje presume-se que ele esteja morto, né? Isso foi há muito tempo atrás, há 35, 36 anos atrás. E essa semana o primeiro-ministro Naftali Bennett ele falou de uma operação do Mossad que aconteceu envolvendo aí sequestro de um cidadão iraniano que foi sequestrado na Síria e foi interrogado num país africano para que se tentasse achar aí o corpo do Ron Arad. João, o Bennett tá fazendo igual o Netanyahu, cara, falando aí de várias missões no Mossad, cara. Tá fazendo muito parecido, né? Aprendeu com o Netanyahu. Agora, eu quero que o ouvinte... Como? O Netanyahu é o pai dele, né, cara? Foi o Netanyahu ali que deu, né? Não, o Bennett, ele repete muito. Talvez ele não tenha lembrança de outro primeiro-ministro que não o Netanyahu, né? E obviamente ele quer copiar a receita de sucesso de alguém que ficou 12 anos no poder, mas a retórica e a estratégia narrativa não são as únicas razões pelas quais o Netanyahu ficou 12 anos no poder. Mas, enfim, eu quero que o ouvinte e a ouvinte preste atenção, né, nessa situação, porque ainda que o Netanyahu tenha feito coisas parecidas, né, como quando, por exemplo, ele divulgou do arquivo nuclear do Irã num discurso que ele fez por vídeo, né? Ou quando ele, enfim, encenou e deu informações que há pouco tempo tinham sido obtidas pelo Mossad num discurso que ele fez na Assembleia da ONU, né? O que o Bennett fez agora, ele ainda é mais surreal, né? E segundo muitos membros do alto escalão da segurança israelense, chega a ser perigosa para a segurança do país. O Bennett, ele foi até a Knesset, na sessão de reabertura do parlamento, que estava fechado durante o mês de outubro, para dar informações, né? Ele fez um discurso dando informações de que membros do Mossad fizeram uma operação muito ousada e muito perigosa, né, para chegar no corpo do Ron Arad, porque, enfim, já é certa a informação de que ele já não vive mais, enfim, provavelmente desde 88, né, uma informação que Israel teve em 2008 e que o próprio Tzar Haleh divulgou, enfim, em 2008 Israel teve uma informação de que o Ron Arad provavelmente faleceu, né, foi
ou foi morto em 88 mesmo. Em 2016, o Tzahal confirmou que ele já não vivia, mas ainda existem dúvidas sobre o ano que ele morreu. Mas enfim, o Bennett ele foi e divulgou para todo mundo essa operação. Esse discurso do Bennett foi agora, tem 2, 3 dias. Né? A operação ela aconteceu no final de setembro. A gente está falando dia 27, 28 de setembro. Ou seja, tem uma semana depois, 10 dias depois, ele divulgou a operação. E isso, se o ouvinte não tem noção do que significa, isso é muito perigoso para os agentes do Mossad. Porque eles fizeram alguma coisa. Né? E é possível que eles sejam rastreados. O que aconteceu? Né? Alguns jornais, principalmente árabes, né? Um jornal da Arábia Saudita, um jornal árabe britânico, eles divulgaram alguns detalhes da operação do Mossad. A gente não pode ter certeza disso, mas enfim, foram informações que foram divulgadas, né? A gente não tem como provar, mas tem boa chance que elas sejam verdade, de que Israel sequestrou, não um cidadão, Marquês, eu vou fazer uma correção que você disse, Israel teria sequestrado um general iraniano, levado ele até um país africano, que a gente não sabe qual é. Ele foi inquirido lá, ele foi levado a um interrogatório por esses agentes do Mossad, e essa pessoa, ele saberia aonde está o corpo do Ron Arad. O Mossad foi até uma região no sul do Líbano, encontrou um corpo lá, fez o teste de DNA e não era o Ron Arad. O Mossad chegou até esse general iraniano porque eles receberam uma informação de alguma fonte de que esse general iraniano saberia onde estava o Ron Arad. Agora, olha só quantos problemas isso tem. Eu não sou especialista em segurança, li um livro sobre operações do Mossad uma vez, enfim, leio o jornal e tento entender um pouco, vi um outro filme que fala sobre isso, um documentário, outro aqui e ali, mas eu quero que vocês entendam, ouvintes, com o meu pouco conhecimento, quais são os perigos que tem à disposição de uma operação dessas. Tá? Os membros do Mossad que recebem essa informação, eles recebem essa informação de alguma fonte, né? Alguma fonte deles que atua nos próprios territórios onde eles estão. Se essa fonte é no Irã, é na Síria, é no Líbano, ou é nos Estados Unidos, ou onde seja, né? Essa fonte, em geral, ela tem que ser protegida por 2 razões. Primeiro, para você proteger a fonte, né? Eu não estou nem entrando no debate ético, se é justo deixar essa fonte morrer e não estar nem aí para ela. Estou entrando já, o que é óbvio que não é, né? Estou entrando no debate agora prático, né? Se você divulga quem é a fonte morre, e você perde, ela pode morrer, ela pode desaparecer, pode acontecer muitas coisas, ela pode ser presa, você perde as suas informações, e se a fonte for pega, o agente do Mossad pode ser pego também. Você prejudica, então, uma relação que você demora anos para construir, porque você conseguir estabelecer uma fonte que é confiável, você consegue trabalhar em conjunto com ela, você precisa dar proteção para essa fonte. Né? Então, você divulgar uma operação dessa, você bota em perigo a fonte, você bota em perigo os agentes do Mossad e tudo mais. Né? Enfim, e aí quando você deixa rolar informações que um general do Irã foi sequestrado, você coloca Israel numa situação complicada com o Irã, né? Porque se o Irã nunca vai reconhecer que ele foi sequestrado, a menos que o mundo inteiro descubra e tenha provas que isso aconteceu, mas mesmo não reconhecendo, se caso ele tenha sido sequestrado mesmo, o Irã tem que se vingar de algum jeito, eles têm que retaliar essa ação, né? E o Israel procurou, provavelmente, o corpo desse soldado, do Ron Arad, no sul do Líbano, que é um território que muito provavelmente é dominado pelo Hezbollah, o que também é uma afronta ao Hezbollah. Todo mundo sabe que o Mossad atua ali dentro, tem dentro do Irã também, o Irã sabe que tem gente do Mossad ali dentro, tem espiões e tudo mais, tem colaboracionistas também, blá, 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 mas você saber que eles estiveram lá, isso exige que esses grupos façam retaliações a Israel, né? E é uma irresponsabilidade você divulgar um caso desses, sem tamanho. E a pergunta é, por que o Bennett está divulgando esse caso, sabendo que ele vai expor essas pessoas? Né? Enfim, em um caso que você não chegou, né, ao resultado que você queria chegar, que você queria alcançar. Né? Então teve gente. Aí o Canal 12 divulgou uma notícia, uma apuração, que eles viram que o chefe do Mossad teria dito que a operação foi um fracasso. Por quê? Porque não acharam o corpo do Ron Arad. Mandaram, enfim, soldados e espiões e o que seja para fazer uma operação super arriscada, com risco altíssimo de problemas internacionais depois, risco de vida das pessoas, para você encontrar um cadáver, né? E não era ele. É óbvio que simbolicamente trazer o corpo do Ron Arad para Israel é muito importante, mas, enfim, será que ele vale o preço de algumas vidas? Né? Para mim, obviamente, não. Mas, enfim, então isso é um fracasso, você não chegou. Outras fontes disseram que a operação não atingiu o seu objetivo, mas um fracasso ela não foi, porque ela foi até o final. Né? Ela chegou no corpo, ela recebeu a informação, ela bolou uma estratégia, e essa estratégia funcionou. Ela chegou no corpo, uma estratégia difícil, complexa, arriscada. Então, fracasso você não pode chamar. Ela deu errado.
Mas dar errado no mundo das operações secretas não necessariamente é um fracasso, né? Enfim, teve um debate sobre isso, ela foi um fracasso, ela não foi, mas o consenso geral é que não tinha a menor necessidade do Bennett abrir isso, enfim, para o público, né? Que isso pode ter repercussões, embora provavelmente não vá ter. A maior parte das fontes considera que não vai ter, mas ainda assim não foi bom da parte do Bennett, porque a futuro, a médio e longo prazo, você pode prejudicar futuras operações, né? Enfim, um caso controverso, né? Como o Marquinhos falou, o Ron Arad sumiu em 86 ali, ele foi pego em 86. Durante um tempo ele escreveu cartas do próprio punho, teve foto dele que chegou em Israel, havia pressão para resgatá-lo. No caso, quem foi contra foi o Yitzhak Rabin, que era o ministro da Defesa. Ele não aceitava o preço que o Amal, que era o grupo xiita libanês que estava com a posse do Ron Arad, estava cobrando pela devolução, pela troca, né, de prisioneiros, né? E aí, de algum momento, a gente sabe que ele foi repassado ao Hezbollah. Ele teve no Irã, depois voltou para o Líbano, depois a gente não sabe mais se ele foi para a Síria, se ele voltou para o Irã. A gente sabe que em algum momento ele morreu entre 88 e o início dos anos 90, provavelmente foi em 88 mesmo, e a gente não sabe até hoje o paradeiro do corpo dele, e existe uma questão, talvez a gente não sabe se alguém sabe o paradeiro do corpo dele, né? A esposa dele, a filha dele, eventualmente se manifestam, né? Agora, dessa vez, elas se manifestaram após uma reportagem escrita pelo jornalista do Haaretz, Roger Alper, né, que foi uma reportagem bastante infeliz, né, que ele considera que ele não era um soldado especial, que era um soldado simples e que nada justifica que já faça esforços tão grandes para recuperar o corpo dele. Enfim, não tem diferença entre soldado especial e soldado simples na hora de você resgatar o corpo, mas enfim, com mentalidade das Forças Armadas, mas essa história ficou aí para todo mundo ver. E tá aí o Bennett repetindo os erros do Netanyahu, né? Vamos dizer assim. Mas a repetição dele ainda é mais acentuada, né? É um erro mais grave. Por quê? Ele está expondo uma operação feita agora, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque ele não tem nenhum ganho político com isso. O Bennett ele não tem o quilate do Netanyahu, ele não tem admiradores que vão bater palma porque ele está fazendo, ele não tem justificativa para estar expondo isso agora, né? Ainda por cima expondo uma operação que não funcionou. Para dizer o quê? Eu autorizei o Mossad a fazer isso? E, aparentemente, o que algumas fontes têm mostrado, é que o Gantz ele foi contrário não só a essa operação, como ele também ficou muito insatisfeito com o fato do Bennett ter exposto a operação depois. Então, colocou os dois numa rota de colisão aí, enfim, que a gente tem que ver se vai ter repercussões futuras. Eu também não consegui entender, não, qual foi o que passa na cabeça do Bennett para divulgar uma operação dessa. Se a operação tivesse dado certo, se tivesse encontrado o corpo do Ron Arad, beleza. Colhe os louros, né? Mas uma operação que realmente não, eu acho que a gente, como você mesmo falou, né? A gente tem que discutir se foi um sucesso ou não foi um sucesso. Acho que não é essa a questão. Mas como não conseguiu ter o resultado final, não conseguiu atingir o objetivo, qual o sentido de você realmente expor aí toda essa rede que é difícil de você construir, né? Uma rede de espionagem enorme em vários países, porque se o general iraniano ele foi sequestrado na Síria e foi mandado para um país na África para ser interrogado, olha só toda a complexidade, né? Toda a estrutura, a logística que deve ter sido feita para que isso acontecesse, e você, de uma certa forma, você coloca em risco toda essa rede, né? Realmente é difícil da gente entender, pelo menos assim, sem maiores informações, sem saber o que passa na cabeça do Bennett de divulgar uma informação como essa, a não ser para tentar aí mostrar, né, sei lá, fazer uma pompa, falar que ele sabe das informações, sabe das coisas, mas pode ser também puro ego, né? Puro ego para tentar falar, eu sou aí o filho do Netanyahu mesmo e... Enfim, vamos que vamos, faz a mesma coisa que o cara fez, os erros, como você comentou corretamente, os erros do Netanyahu, né, cara? É isso aí. O nosso nosso atual primeiro-ministro cometendo os mesmos erros do nosso primeiro-ministro anterior. É isso que a gente tem para hoje. Complicada a situação. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de outros assuntos também relacionados à política externa em Israel. Bom, gente, já que a gente estava aí no primeiro bloco falando de uma operação do Mossad,
vamos continuar ainda na questão Mossad. Essa semana, o jornal Haaretz, né, eles têm um podcast, eles têm, na verdade, 2 podcasts, um podcast em inglês e um em hebraico, e na versão em hebraico teve uma entrevista com o ex-chefe do Mossad, chamado Efraim Halevi, falando justamente sobre a relação entre Israel e o Irã, e de acordo com o Efraim, né, ex-chefe do Mossad, toda essa história de que o tempo todo se fala, né, que o Irã está ali, vai conseguir a bomba atômica, e eles representam um risco à existência de Israel. O Efraim Halevi, ele disse que não é bem por aí, que isso aí não funciona, né? A gente, na verdade, está há anos escutando que o Irã está há 1 ano ou há 2 anos da construção, né, da bomba atômica, e na verdade esses 2 anos nunca chega, né? A gente tá, daqui a 2 anos, daqui a 2 anos, e a gente está sempre prorrogando isso nunca chega. Ele também colocou uma série de questões aí, falou, né, que sobre como foi errado, né, o Donald Trump ter saído do acordo nuclear. Isso fez com que o Irã enriquecesse urânio, e falou também sobre uma série de coisas que eu achei muito interessante no podcast, sobre o próprio você destruir o sistema, destruir o projeto nuclear iraniano, falando que isso é impossível, né? E fez uma relação até com o próprio Hamas e tudo mais. João, foi muito interessante esse podcast, né? Mas o que chama muito a atenção é justamente esse fato dele jogar por água abaixo, não, porque é uma opinião dele também, né? A gente não pode dizer que ele está correto, é uma opinião dele, mas colocar por água abaixo aí toda essa relação, essa questão de você falar que o Irã, ele representa, a bomba atômica iraniana representa um risco de Israel, dizendo que não, isso aí está longe, a gente tem, não tá para acontecer agora. E ele também colocou que o fato dos governos israelenses, do Netanyahu ter feito isso, né? Falar que o Irã, o projeto nuclear iraniano representa um risco existencial a Israel, isso é um erro muito, muito grande. Pois quando eu estava escutando a entrevista, né, na verdade eu escutei muitas coisas novas e me fez refletir sobre muitos pontos e me fez aprender também, né, porque primeiro que muita gente tenta fazer a gente acreditar que o Irã está há 6 meses da bomba atômica, há 1 ano da bomba atômica, e ele diz que o Irã está, na melhor das hipóteses, há 2 anos de ter urânio enriquecido a não sei quanto, que é o necessário para a bomba atômica. Mas disso aí eles precisam ainda tecnologia para transformar isso em bomba e a tecnologia para não sei o que lá. Ele falou que menos de 3 anos e meio o Irã não tem. Ele colocou uma coisa que muita gente já tinha colocado antes, que não era novidade, que ele disse o seguinte, olha, os países que quiseram desenvolver bomba atômica, eles fizeram em 2, 3 anos, né? Do momento que eles começaram a enriquecer urânio até a hora que eles fizeram a bomba, eles fizeram em 2, 3 anos. O Irã está desenvolvendo isso há 30. Né? Por que eles não chegaram? O Irã é um país que tem a tecnologia desenvolvida, não é um país que não tem bons cientistas, que não tem capacidade de investimento, enfim. Por que eles não chegaram nisso ainda? Né? E ele falou que essa é uma questão que a gente tem que pensar, que o Irã não chegou é porque eles talvez realmente eles estejam usando isso como barganha para alguma coisa. A gente enfim, ele falou, vou deixar isso para os analistas. E o único ponto que ele comentou, que na hora, antes de ele comentar, eu pensei, é verdade, olha só que erro, foi justamente esse ponto que você tocou agora. Que ele diz que você não pode nunca dizer que o seu inimigo ele oferece um perigo à sua existência. Né? Quando ele estava comentando, na verdade ele estava comentando sobre os acordos nucleares que os Estados Unidos fizeram com o Irã, que o Netanyahu foi contra, né? Na época do Obama e depois que o Trump cancelou. Ele disse que Israel durante o tempo inteiro quis mostrar, e agora Israel ficou sozinho na comunidade internacional com essa pauta na mão, querendo mostrar que o Irã é um perigo e ameaça a sua existência. Só não tem coisa mais perigosa e o erro maior do que você dizer para o seu inimigo que que uma ação dele ameaça a sua existência, porque você se mostra fraco e você desafia o seu inimigo, né, a chegar nesse objetivo, né? Porque ele sabe que se ele chegar nesse objetivo, ele vai ter força para te vencer. Né? Antes de ele falar isso, eu estava pensando, é verdade, o que acontece se já falar assim, Irã, não tem problema não, vocês podem chegar, vocês fazem o que vocês quiserem aí. Se vocês tocarem, se alguma vez a nossa inteligência detectar que vocês atacaram Israel, a gente acaba com vocês. Imagina, olha só que discurso diferente seria, né? Faz o que você quiser, pega a bomba atômica. Se alguma coisa tocar, se algum ataque de vocês por meio do Hamas ou Hezbollah tocar solo israelense, a gente acaba com o país inteiro. Isso é uma maneira de intimidar o Irã, né? É uma ameaça.
Israel, em vez disso, fica tentando dizer que o Irã, o discurso é para você aterrorizar os cidadãos. Agora, esse discurso, se ele é um erro do ponto de vista internacional, ele tem um uso muito importante, né, para a política interna, né, que aí, segundo o Efraim Halevi, que é o objetivo do Netanyahu, era aterrorizar a população israelense a ponto de acreditar que ele era a única pessoa com capacidade de evitar que o Irã chegasse a essa arma nuclear. E aí ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ali que ele, enfim, que na verdade eu não sabia. Ele disse que houve um momento, e é importante dizer isso, ele foi nomeado como chefe do Mossad pelo próprio Netanyahu em 98, durante a primeira cadência do Netanyahu como primeiro-ministro, pelo mandato dele. Ele disse o seguinte, que o Irã ele teve interesse já em normalizar relações com Israel, e que Israel poderia, hoje em dia, ter um acordo de paz com o Irã, e que esse acordo só não existe porque no momento o Netanyahu não quis, e não só naquele momento ele rejeitou, como ele transformou o Irã no inimigo útil dele, de Israel e dele mesmo, hein? De maneira que hoje em dia é impossível que outro líder assuma o poder e faça um acordo com o Irã nos moldes que, naquela época, ele não disse exatamente quando, isso podia ter sido alcançado. Isso para mim foi muito interessante, disse muitas coisas muito interessantes, né? Ele foi muito, muito crítico ao Netanyahu, enfim, ele foi mais um dos críticos dizendo que o acordo com o Irã feito pelo Obama, ele tinha problemas, mas o fim do acordo, né, que, enfim, levado pelo Trump, ele foi ainda pior, né, para o desenvolvimento do Irã, para o desenvolvimento deles de enriquecimento de urânio, e por quanto eles aceleraram a produção, né, o enriquecimento e se aproximaram da bomba, né? Enfim, ele disse muitas coisas muito interessantes. Para quem entende hebraico, eu recomendo muito escutar esse podcast. Foi a partir dos 20 minutos. Os primeiros 20 minutos também foi bastante interessante. Foi uma conversa com um jornalista, agora me esqueci o nome, que cobre essa área internacional e de mundo islâmico do próprio Haaretz. Há muitos anos, que agora parece que ele mudou de área, tem alguns anos, mas que também, como você sabe o nome dele? Você lembra o nome dele? Bergman. Bergman, isso. Enfim, ele né? Como? Ele tem um livro sobre o Mossad, sobre várias operações do Mossad. Uhum, exatamente. Esse jornalista. E ele também foi uma entrevista interessante, mas com o ex-chefe do Mossad foi muito, muito interessante. Enfim, ele já está com muitos anos fora do Mossad, que ele já pode dar as informações que ele achar que são convenientes. Enfim, deu de uma maneira muito responsável. Tentou fugir de algumas questões políticas, mas ele não se esquivou de responsabilizar o Netanyahu pela situação atual com o Irã. Enfim, quem entende hebraico, fica a nossa recomendação aí para escutar o podcast do Haaretz dessa semana. Realmente foi um podcast muito legal. Exatamente o que você falou, né? O cara apresenta novas questões, fala coisas, né, que a gente não tinha pensado antes, essa questão aí do inimigo, de você dizer para o seu inimigo, né, que ele representa um risco à sua existência, faz com que você o estimule, né? Isso é uma questão muito interessante, além de toda essa narrativa, né, essa retórica de você falar que hoje se vende muito isso, né? A pressão, né? O Irã está aí quase arrumando a bomba atômica. Mas estava se fazendo um acordo onde que dentro desse acordo você tinha inspeção, você tinha ali a Agência Nuclear Internacional que fazia a inspeção, você tinha os países da Europa, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, que faziam a inspeção do sistema do projeto nuclear iraniano, e no momento que os Estados Unidos saem do acordo e o acordo acaba, né, na verdade, a União Europeia tentou ainda fazer alguma coisa, mas você perdeu muita força no momento que os Estados Unidos saiu do acordo, você faz com que o Irã volte a tocar o seu projeto sem nenhuma inspeção, né? Você simplesmente deixa ali um vácuo vamos dizer assim, um vácuo de poder que ele é ocupado e vai que vai, toca, vai para frente. Enfim, já que eles não querem fazer acordo com a gente, vamos. Só que aí o preço a se pagar mais para frente é um preço maior, né? Porque no momento que o projeto iraniano nuclear ele vai avançando, para que isso pare, o preço que vai se pagar é maior. E agora a gente está vendo aí também essa questão do acordo, vamos ver se sai ou se não sai. O governo Biden já começa aí a falar, a perder a paciência, não sei o quê, mas a gente não pode esquecer que quem pulou fora do barco não foi o Irã, e simplesmente o Trump, né? Inclusive, ele fala na entrevista, o Efraim Halevi fala que o Trump, durante a última campanha, falou que ele voltaria ao acordo nuclear caso fosse reeleito, mas aí o malandro do topete laranja não teve
a possibilidade de fazer isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela tem a ver aí com como chama? Um empresário, né? Um magnata, né? A gente pode falar, na verdade, chamado Ted Sagi, é um magnata israelense que ele não é cidadão cipriota, né, do Chipre, mas ele tem um visto, é chamado de Golden Visa, né, um visto de ouro, que ele pode residir tranquilamente no Chipre em função dos seus investimentos na pequena ilha. Ele é dono, inclusive, ele enfim, ele também vive ali no circuito Chipre-Londres. Para quem conhece Londres, ele é dono do mercado de Camden Town. Ou seja, quando eu li isso, eu fiquei chocado, né? Porque, enfim, quanto o cara não der. O cara vale bilhões de dólares, e essa semana foi descoberta aí como chama? Uma tentativa, né? Tava uma tentativa de assassinato do Ted Sagi. A inteligência israelense passou informação para a inteligência cipriota, que prendeu o suspeito com arma, inclusive um silenciador, né, para arma, ou seja, o cara realmente tinha a pretensão de assassinar, e se fala que o Irã está por trás disso. Na verdade, Israel acusou diretamente o Irã, falando que ele tinha sido enviado pelo Irã. Há outros setores ali que falam que o Irã não tem nada a ver com isso, mas enfim, não se sabe ainda, mas o empresário Sagi conseguiu fugir no momento que ele foi informado desse negócio aí. Ele pegou o avião dele e foi embora para Londres, mas a gente pode estar vendo aí, caso o Irã esteja envolvido realmente nesse assunto, a gente pode estar vendo aí, mais uma vez, a esfera, né, a tensão entre Israel e Irã tomando aí proporções bem, bem perigosas, né, cara? Pois é, e há quem diga, vou fazer um comentário pequeno sobre isso, há quem diga que esse ataque, essa tentativa de ataque, né, ao Ted Sagi, foi uma retaliação ao sequestro do general feito por Israel lá na operação para encontrar o corpo do Ron Arad, né? O timing, ele deixa na gente essa dúvida, no mínimo, né? No mínimo isso como dúvida. Enfim, só vou deixar essa questão aí. No futuro, talvez a gente saiba se realmente foi ou não. Pois é, vamos ver aí. É possível que a gente tenha algumas informações na próxima semana, e a gente, obviamente, passa tudo para vocês. Bom, e a última notícia desse bloco, ela tem a ver com a violência dos colonos israelenses na Cisjordânia. A gente vem comentando disso já há alguns episódios, falando que a Cisjordânia está pegando fogo. A violência dos colonos é muito grande. Na semana passada a gente teve ataques, foi durante o final, né, da festa de Sukkot. A gente teve ataques de colonos a um vilarejo palestino no sul da cidade de Hebron, né, das colinas, das montanhas de Hebron, que é chamado toda aquela região, o vilarejo de Kirbat al-Mufkara, e dezenas de colonos foram até o vilarejo. É um vilarejo que tem sido já há décadas que os sucessivos governos israelenses vêm tentando expulsar a população palestina daquela região, sempre usando o argumento de que fica perto de uma região de fogo, uma região de tiro, né, que é perto de uma base militar. Então eles tentam expulsar há décadas ali, e os colonos, eles obviamente contribuem com isso por toda a Cisjordânia, agredindo famílias, né? A gente falou disso, inclusive uma criança de 3 anos tomou uma pedrada e foi internada no hospital, e queimando carros, atacando casas, coquetel molotov. Não é a primeira vez, é um caso, isso acontece há décadas, né? A violência de colonos nos territórios ocupados, só que a gente vê isso aumentando absurdamente. E, para além disso, o pessoal aí, os palestinos que vivem nesse vilarejo, eles também são proibidos de construir ligação, de ter acesso à água potável, de ter acesso à energia, enfim, direitos básicos, né, do ser humano no século XXI, e não são permitidos pela ocupação israelense no território ocupado. João, tem repercussão, né, cara? Não fica barato, né, cara? Não, tem. Dessa vez, a própria mídia israelense está tratando o caso com o nome de pogrom, né? Que, para quem não sabe, é um termo em polonês que significa, se não me engano, massacre, né? Mas era um termo muito utilizado para definir os massacres organizados, enfim, incitados pelo czar russo, né? Enfim, nas aldeias judaicas, nos shtetl judaicos, enfim, desde a Idade Média até, na verdade, quase a Segunda Guerra Mundial, né? E a mídia israelense está usando esse nome para se referir a esse evento,
que deixou esse menino de 3 anos e 10 meses com uma lesão moderada, ela é moderada para enfim, no cérebro, né? Enfim, para um garoto de 3 anos com uma lesão no cérebro, eu não sei nem como chamar alguma coisa de moderada, mas enfim, a repercussão está grande. O que está impressionante também é que, até agora, o ministro da Defesa, Benny Gantz, não fez um comentário sobre o caso. A polícia esteve lá, a polícia de fronteira, se manifestaram, disseram que queriam proteger, se reuniram com os palestinos. Obviamente, nem todos os palestinos acreditam nas boas intenções da polícia israelense. Eles, enfim, eles veem os israelenses e pensam na ocupação diretamente. Mas o ministro da Defesa silenciar sobre isso é muito preocupante, hein? E, enfim, diz bastante sobre o governo, né? Eu só não concordo com uma coisa, Marcos. Acho que isso não é mais do mesmo, não. Eu acho que esse ataque ele é um ataque sem proporções, né? Talvez há muitos anos, ou talvez a gente nunca tenha visto com essa intensidade, com essa quantidade de pessoas, com esse estrago, pelo menos não nos últimos anos, não com esse estrago, né, tão grande assim. Enfim, não foi feito por todos os colonos, né, por grupos de colonos ultra-radicais, mas que não são parados, né? Poucos deles vão presos no final das contas. Ninguém para eles, e isso enfim, é um perigo para o país, de uma maneira de perigo para Israel, um perigo obviamente, para os palestinos, um perigo para a democracia, um perigo para tudo, né? Enfim, os caras fazem o que querem, pintam e bordam, e ninguém pega eles, os caras estão aí, continuam por aí. Eu falo que é mais do mesmo porque é justamente que a gente vê isso acontecendo. Lembrando aí que em 2000 e... Calma aí, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Acho que foi 2014, 2015. Não, 2015, se eu não me engano. A gente teve aí o assassinato, né, daquela família inteira, a família da Wabshe, né, no vilarejo em que colonos jogaram coquetéis Molotov dentro da casa da família e morreu uma criança, morreu a mãe, uma outra criança ficou com 80%, 90% do corpo queimado. E os ataques são constantes, né? Os ataques de colonos a palestinos, eles são diários. Você tem alguns perfis no Facebook, no Instagram, de ativistas israelenses que documentam isso diariamente, né? Então, e como você falou, né, João? É o faroeste, né? Hoje, né? Não só hoje, mas enfim, há décadas, os territórios ocupados, a Cisjordânia, eles são faroeste, né? Eles fazem lá o que quer. O exército não está ali para proteger os palestinos, o exército está ali e dá a mão para os colonos, eles protegem os colonos. Quando os palestinos vão para cima, eles são presos pelo exército. Enfim, é aquela coisa de você ver a barriga, você sente o nó nas tripas, assim. Eu não consigo ver um negócio desse, assim, é tão cruel, né? E eu acho que de chamar de pogrom é muito correto. A gente tem que começar a dar nome aos bois, né? A gente tem que começar a chamar as coisas da forma que elas são, porque chega de passar a mão na cabeça, né, cara? A gente já teve aí, os colonos já foram responsáveis pelo assassinato de políticos palestinos durante a década de 80, colocando bomba em carros de lideranças políticas palestinas, e são presos, mas depois são soltos, passam algum tempo na cadeia e depois são soltos. Enfim, não tem aquela música do Rapa, né, de que a carne mais barata do mercado é a carne negra? Aqui em Israel, a carne mais barata do mercado é a carne árabe. A gente vê, da mesma forma que nos territórios palestinos, a morte de palestinos ela não vale nada e a gente quase não fica sabendo. Aqui em Israel, a gente comentou, né, vem comentando da violência no setor árabe e sempre se comentou mais um morto, mais 2 mortos, mas são aqueles comentários, né, você vai colocando ali, marcando, aumentando, né, o countdown, né, isso, o body countdown. Mas efetivamente nada é feito, a não ser, como a gente comentou no último episódio do podcast, a decisão aí do governo, aparentemente que ela não vai ser aprovada, a decisão do governo de tratar a violência no setor árabe com o Shabak, né, com o Serviço Secreto de Inteligência. Enfim, por isso que eu acho que é mais do mesmo, né? Eu concordo que esse caso ele tem um potencial muito maior, né? Foi dezenas de colonos atacaram, mas o que não falta também são depoimentos de soldados daquele grupo Shovrim Shtiká, né? Quebrando o silêncio, que relatam aí diversos casos de violência em que os colonos saem impunes e os palestinos sempre pagam um pato.
Bom, vamos então para o nosso próximo bloco, né? Isso, para o nosso próximo bloco, para a gente falar de notícias internas aqui em Israel essa semana. Bom, acabou, para quem não sabe, tinha começado uma greve do sistema educacional infantil, né? Vamos dizer assim, greve de creches. Bom, vou fazer uma recapitulação aqui muito rápida. Vários episódios a gente comentou da violência, muitas vezes de atos de violência, né, de casos de violência de professoras, né, cuidadoras de creches contra crianças, né, várias delas foram presas. A gente, inclusive, recentemente comentou do caso de uma... foi o primeiro caso que estourou há 3 anos atrás, que a cuidadora foi presa por 9... Ela recebeu a sentença de quase 10 anos de prisão agora, tem um mês e meio, e essa semana, enfim, a gente comentou que muito disso acontece porque até os 3 anos de idade, as creches ela não tem nenhum controle do Estado, né? As pessoas podem abrir creche na sua casa, elas recebem, é fácil, você pode você tem uma casa com um quintal, com um jardim, ou mesmo sem quintal, sem jardim, você quer começar a cuidar de crianças, você consegue uma autorização facilmente, você consegue uma autorização para fazer isso, e você começa ali, monta a sua creche na sua casa, recebe crianças, enfim, isso não tem nenhuma vigilância por nenhum setor, né, por nenhum órgão do Estado. Há algumas instituições, como a Vitso, né, que é conhecida mundialmente, né, a organização de mulheres, organização sionista de mulheres, e outra aqui em Israel chamada Naamat, que elas organizam, elas gerem várias creches, centenas de creches pelo país inteiro, dentre outras organizações, e todas elas entraram em greve essa semana. Eu estou com 2 filhos em casa, não bastasse corona, as férias de verão, as férias durante as festividades, depois que acaba tudo isso e as crianças têm que voltar para a creche, as creches entraram em greve. Só fazer um parênteses aí, eu não estou reclamando, eu sou um apoiador da greve, isso porque as cuidadoras, as mulheres, né? Enfim, eu estou falando mulheres porque a esmagadora maioria são mulheres que trabalham nas creches, elas recebem um salário mínimo, um salário de 5.300 shekel, salário bruto. Depois ainda passa por toda aí os descontos, enfim. E é um absurdo, né? Eu acho isso um absurdo, uma coisa que tipo, impossível da gente entender. E eles entraram em greve essa semana e, enfim, só hoje a greve chegou ao fim. Amanhã, sexta-feira, as crianças voltam às creches para um período de meio entendimento, para um período de meio expediente, mas o que se chegou até agora foi a um acordo de que a gente vai continuar negociando para receber as Gananot, né, que a gente chama, elas vão receber aí não é um aumento salarial, né, como se fosse uma parte, né, um bônus, vamos dizer assim, não vai ser, não estipularam que o salário das Gananot vai aumentar, eles vão dar um bônus, né, porque no momento que é um bônus, ele também é muito fácil de ser retirado, né, ele não vira um direito. Mas enfim, João, acabou a greve aí, a criançada volta para a creche a partir de amanhã, né, cara? Volta, eu também sou desses aí que tem uma filha numa dessas creches, né? Creche com fiscalização. Enfim, foi difícil essa semana. Semana passada também já não tinha sido fácil, porque a greve não tinha começado, mas enfim, elas estabeleceram que iam começar a trabalhar essa a partir das 10 da manhã. Já é uma organização a mais que a gente tem que fazer, menos tempo enfim, mais tempo que a gente tem que ficar com os filhos em casa e que não pode começar a trabalhar. Mas, enfim, tudo se resolveu, a greve justíssima, né? Enfim, eles chegaram num acordo, e eu vou já emendar em uma outra notícia, porque depois a gente pode entrar mais profundamente, mas a gente viu também essa semana, e essa parecia que ia terminar e não terminou, que é uma greve dos médicos residentes aqui em Israel, né? Que, enfim, que não era nem por melhoria de salário, era por melhoria das condições de trabalho, já que eles tinham que fazer turnos de 26 horas seguidas, com entre 2 e 4 horas de descanso no meio, né, enfim, ininterruptos, né? Mas são 26 horas sem parar de trabalhar, né? Que é um negócio absurdo, né? Como é que alguém consegue trabalhar 26 horas direto? E médicos, né? Às vezes cirurgiões, como é que, enfim. E eles estão dizendo, isso faz mal para os pacientes e tal. E o governo propôs para eles, ok, vamos fazer um apanhado histórico rapidinho.
Até os anos 2000 era de 36 horas a jornada de trabalho dessas pessoas. Aí mudou para 26 com essa parada no meio. Eles tentaram entrar na justiça e melhorar isso uns anos depois para 18 horas de jornada. Não conseguiram, entraram até na Suprema Corte. A Suprema Corte só deu para eles o direito desse descanso no meio. Enfim, ficou assim, 26 horas, e eles estão exigindo melhorias. E eles, enfim, começaram uma greve, e o ministro da Saúde, com a ministra da Economia, com o ministro das Finanças, se reuniram, o Ministério da Saúde preparou um modelo de que os hospitais da periferia já iam fazer turnos de 12 horas, 10 hospitais, e que até 2026, ou seja, nos próximos 5 anos, em todos os hospitais do país, os turnos iam ser de 12 horas. Né? E eles estavam próximos a um acordo, e o Ministério da Saúde voltou atrás, disse que não tinha médico suficiente para poder fazer esse acordo agora, e que só iam ser 4 especializações que iam ter isso, que iam já começar agora nos hospitais da periferia, e aí 2.500 residentes entregaram uma carta de demissão, até agora simbólica, mas ela pode virar real a qualquer momento, depois de uma manifestação em frente ao prédio do Ministério da Saúde em Tel Aviv, né? Enfim, num ambiente de corona, né, numa situação muito grave, né, dos 7.000 residentes que tem em Israel, 2.500 se demitirem, seria trágico demais para o sistema de saúde. Agora, por que essas duas greves tão importantes, totalmente justas, diga-se de passagem, mas estão acontecendo nesse momento? Eu acho que esses profissionais eles estão farejando uma fraqueza do governo. Eles estão farejando que existe um novo governo formado por gente que não estava no governo há muito tempo, né? Por partidos que há muito tempo não ocupavam cargos de governo, em especial o Ministério da Saúde, agora que está sob o comando do Meretz. O Meretz é um partido que tem pautas muito mais social-democratas e que tende a estar do lado dos trabalhadores mais do que os governos anteriores, pelo menos nessas manifestações, e eles estão vendo oportunidades de mudar, finalmente, com condições que não eram razoáveis, né? As coisas estavam passando. E, enfim, eles estão medindo forças com o governo porque eles sabem que o governo tem 61 deputados, né, que se eles conseguirem tocar algumas pessoas ali internamente, dentro da coalizão, eles têm força para mudar a situação, que o orçamento está às vésperas de ser aprovado e que tem pontos polêmicos no orçamento, como, por exemplo, o aumento da aposentadoria de oficiais de alta patente, que foi uma exigência do Benny Gantz, que são profissionais que já são muito bem remunerados, que já têm condições muito boas de trabalho, né, e que, enfim, que não precisam de remuneração, enquanto a gente está vendo aí que as profissionais de educação básica, que em Israel já tem muito pouco subsídio do Estado, as únicas que têm algum subsídio do Estado, elas recebem 29 shekel a hora, que é o salário mínimo, né? E, enfim, que algumas turmas estão fechando porque não tem profissionais, então elas nem abrem, né? Você está sem vagas e você obriga os pais a correrem para creches privadas que não têm fiscalização pública, que são mais caras, né? Porque o Estado não dá esse tipo de educação. Então, elas estão pegando uma pauta justa, olhando o timing, dizendo, olha só, o orçamento está já para ser aprovado, o governo é fraco, a gente pode pressionando, conseguir o apoio de alguns partidos, por exemplo, o RAM, por exemplo, o próprio Meretz, que eu citei, o Partido Trabalhista, ele declarou o apoio à greve das profissionais da educação, e eles se baseiam em relatórios que estão sendo escritos ano após ano, de que o investimento na educação infantil, né, na pré-escola, ele é um investimento, enfim, cada shekel que você investe ali, você recupera outros, acho que 8 shekel no futuro, né? Do desenvolvimento das crianças em problemas que elas vão deixar de ter de cunho social e psicológico ao futuro. Então, enfim, é um investimento que vale muito a pena, e os países da OCDE com melhores resultados no IDH, com os melhores números de IDH, ou que mais enfim, com melhores resultados educacionais a futuro, com menor índice de criminalidade, são os países que investem mais na educação da pré-escola, na educação infantil, até os 3 anos. E Israel é, se não me engano, o terceiro país da OCDE que menos investe por criança na educação dessa idade em todos os países da OCDE. Então, o da OECD, eu já não sei mais como é que se fala em hebraico, como é que se fala em português isso. Como é que é a sigla exatamente. Mas, enfim. Então, o momento, o timing é oportuno, o governo tem uma fraqueza, né? No caso das profissionais, a grande maioria delas, ou boa parte delas, são árabes, né? Então a lista unificada entrou para apoiar fortemente.
o Partido Ram também está apoiando, e, enfim, eles estão vendo que existe uma maneira de talvez romper com a coalizão, enfim, fazer com que a coalizão se volte contra ela mesma, né, observando esse momento de fraqueza e podendo alcançar alguns resultados. As profissionais de educação conseguiram algum resultado, embora não dê para dizer exatamente que foi uma boa saída, mas alguma coisa foi. Os profissionais da saúde, médicos residentes, não conseguiram. Eles fizeram uma manifestação na qual eles nomeavam o Nitzan Horowitz, ministro da Saúde, né, como o principal culpado e traidor da causa. Né? Eles foram bastante enfim, incisivos e nomearam o responsável por essa situação não ter caminhado. Enfim, agora é ver se vai chegar algum resultado nos próximos dias. Eu acho que o Nitzan vai acabar cedendo, porque ele não pode ter esse luxo de correr o risco de perder 2.500 residentes, né? Agora de uma hora para outra. Botaram aí a faca no pescoço do Nitzan, né, cara? Vamos ver. E é interessante ver essa relação, né, com o Meretz, né, que como você colocou aí, é um partido que sempre apoiou essas causas e agora que chega no governo, um governo que a gente já vem comentando também extremamente liberal, né, tendo que lidar com esse tipo de situação. A próxima notícia desse bloco, ela tem a ver aí com o próximo diretor, vamos dizer assim, próximo chefe do Shabak, ou Shin Bet, que é o serviço secreto de segurança interna aqui de Israel, né? Eu comentei dele no bloco anterior, falando aí da violência nas cidades árabes, em que o governo quer que esse serviço secreto de segurança seja o responsável por combater a violência no setor árabe. O próximo líder, o próximo chefe do Shabak, ele deve ser nomeado em 2 dias, a gente não sabe o nome dele, ele atualmente é o vice-chefe, o vice-diretor. A gente, na verdade, tanto o Mossad quanto o Shabak, a gente só conhece o nome dos chefes, né, do diretor. Todo o resto eles são tipo, secretos, né? Ninguém sabe quem é ou quem não é, por exemplo. Eu posso falar aqui que eu sou do Shabak, ninguém vai saber se eu sou ou se eu não sou. Tô brincando, na verdade eu não sou. Mas tem essa coisa, ninguém sabe quem são. Então, a gente só sabe o nome do diretor, esse cara é o atual vice-diretor, mas surgiu aí uma carta anônima colocando em xeque a sua nomeação. História bizarra, né, cara? Muito, muito bizarra, né? É estranha essa carta anônima, né? Porque, enfim, o pessoal não mostra a cara, né? Mas e é estranho também que quem está selecionando o próximo líder-chefe do Shabak dê tanto a moral para uma carta anônima, né? Porque, enfim, você não sabe se é trote, você não sabe se alguém está querendo só prejudicar o cara, a pessoa nem mostra a cara, não vai depor. Enfim, então eles estão dando muita moral e ele vai ter que agora, depois de amanhã, explicar. Ele disse que é uma pessoa que, enfim, provavelmente tem algum interesse no seu próprio cargo, que ele vai explicar ponto a ponto das acusações que ele está sofrendo, mas, enfim, é uma situação meio bizarra, meio estranha. Foi um furo de reportagem do Canal 13, né, e conjunto com a Inet, na verdade foi o mesmo repórter, o Sefi Ovadia, né, do Canal 13, que divulgou isso. Enfim, agora a gente vai ver, talvez algum dia a gente saiba, a gente não sabe quais são as acusações, a gente não sabe o nome da pessoa que está sendo indicada e que está passando agora por essa seleção, né? Mas enfim, então agora a gente talvez saiba alguma coisa nos próximos tempos, né? Se é que isso vai ser provado, mas enfim, a gente não sabe qual o nível das acusações, se é, por exemplo, abuso sexual, se é falta de profissionalismo, o que é exatamente a gente não sabe, né? E isso é muito obscuro, e é estranho que o Estado esteja dando tanta importância para essa carta anônima, porque as acusações ali devem ser muito graves mesmo. O cara é anônimo, a carta é anônima, né? E aí a gente vai seguindo. Vamos à nossa próxima notícia. Você falou aí que pode ser uma questão, a gente não sabe, né? Mas pode ser uma questão aí de assédio sexual e tudo mais. E por falar em assédio sexual, a ex-deputada do Partido Trabalhista, Colette Avital, ela falou em uma entrevista que ela sofreu assédio sexual do ex-primeiro-ministro, presidente Shimon Peres. Ela, em uma reunião com ele, o Shimon Peres teria tentado beijá-la contra sua vontade. Ela falou isso para o então também deputado Yossi Beilin, que agora, quando foi questionado, falou que não lembra do caso. João, o Peres morreu aí tem quantos anos? Eu esqueci agora, foi 5 anos, 2016. E agora surge esse papo aí colocando
tentando sujar o nome do presidente, né? Enfim, o Shimon Peres, que foi a última grande figura, né, do pessoal aí que fundou o Estado de Israel a morrer, e agora surge essa acusação que pode sujar o nome dele também, né, cara? Ele morreu com 93 anos, já sujou, né? Já manchou a reputação dele. Porque, enfim, é o seguinte, a acusação ela tem essas grandes possibilidades de ser verdade, né? A Colheita Vital, por que eu digo isso? Porque, primeiro, existiam rumores em algum momento que eles eram um casal, né? Que eles tinham um romance, ainda que o Pérez fosse casado, ela sempre foi solteira, né? Mas o Pérez fosse casado, então o romance tinha que ser escondido. A gente, enfim, e pelo fato de ter tido esses rumores, faz com que tenha sentido essa acusação agora, né? Que faz com que, enfim, obviamente quando uma mulher acusa, a gente sempre tem que levar a sério o que ela está dizendo e entender isso como verdade, a acusação que ela está fazendo. O que a gente pega de curioso nesse caso do Shimon Peres é que agora em Israel parece que, enfim, virou comum acusações póstumas, né? O Amozó sofreu uma acusação de assédio moral e enfim, da filha dele, né? E agora o Shimon Peres está recebendo uma acusação póstuma de abuso sexual. Porque eu também acho que essa acusação é verdade, o que me leva a crer ainda mais, é que ela disse, no momento, foram 2 vezes que ela acusou ele de ter feito isso, ela não era uma deputada comum, ela era uma deputada importante, chegou a ser candidata a presidente na eleição que o Shimon Peres foi eleito, em 2007. E ela disse que, perdão, não, essa foi a eleição que o Moshe Katsav foi eleito em 2007, o Shimon Peres foi eleito pouco depois. Mas por que... Sexual, né, cara? Como? Moshe Katsav, que foi preso por abuso sexual, né? Por estupro, né? No caso dele foi por estupro mesmo. Mas o Shimon Peres, ela disse que ela denunciou esse caso, ela fez uma queixa com o Yossi Beilin, que foi um ministro importante do Partido Trabalhista, né? Se não me engano, já no fim da carreira dele, ele passou para o Meretz. E o Beilin, quando ele foi perguntado, ele disse que ele não se lembrava. Ele disse, pode ter acontecido um caso desse, não vou dizer que não aconteceu. Eu só disse para vocês que eu não me lembro. Agora, olha só, vamos falar a verdade. Tem coisas que eu não me lembro, né? Eu não me lembro que eu comi anteontem, ou uma semana atrás. Eu não lembro o que eu fiz nas minhas férias quando eu tinha 13 anos, né? Agora, se o primeiro-ministro ou o presidente, um cara que era muito próximo meu, é acusado de abuso sexual por outra parlamentar, você não tem como esquecer uma coisa dessa, né? A menos que você tenha problema de memória. Então, o fato dele dizer que não lembra faz com que eu acredite muito mais nela do que eu já acreditaria, né? É muito fajuta essa resposta, eu não me lembro, né? Enfim, óbvio que ele está tentando tirar o corpo fora, porque se ele diz que ela não falou comigo, ele está chamando ela de mentirosa. E se ele diz, sim, ela falou comigo, então o que você fez? Provavelmente ele não fez nada, ele tentou blindar o Shimon Peres. E, enfim, então vai manchar o nome dele, né? Enfim, depois de morto, ele vai ganhar essa mancha no currículo, enfim, porque provavelmente ele fez a coisa errada mesmo, né? E ele, enfim, vai ter que ser lembrado por isso também, vai acumular isso aí. É isso, Shimon Peres pisou na bola. Bom, a próxima notícia do bloco, ela tem a ver aí com o partido do possível, né? Do possível próximo primeiro-ministro, é o Yair Lapid. Ele é o líder supremo, vamos dizer, ele é o ayatolá do Yesh Atid, né, cara? Eu, na verdade, muitas vezes quando eu vou falar Yesh Atid, eu acabo me confundindo e falo Yesh Lapid. Ele é o líder supremo, ele criou o partido, ele até agora nunca permitiu a realização de primárias para eleição do líder do partido. Ele, desde a criação, ele é o líder, e inclusive isso nas últimas eleições levou a que o deputado Ofer Sella, né, ele saísse do partido, que ele queria que fossem realizadas primárias. O Lapid foi contra e ele acabou saindo do partido. Só que agora pode ser que o partido realize eleições aí em dezembro, cara. Será que sai, cara? Não, parece que foi o próprio Lapid que convocou essas eleições internas. Não vão ser primárias abertas, que nem o Partido Trabalhista tem, que nem o Likud tem, que nem o Meretz chegou a fazer há pouco tempo, né? Ou que nem a Casa Judaica, que é um partido que não está na Knesset agora, também tem. Né? Enfim, vão ser eleições com a participação de 1.000 delegados, né? Eleições indiretas, vamos dizer assim. Os filiados elegem delegados que votam nos candidatos a primeiro-ministro. Os filiados a líder do partido, né? Um dos candidatos, a gente já sabe quem é,
é o Yair Lapid, e a gente não sabe se vai ter mais algum candidato. Eu vou dizer para você, eu imagino que não, né? Porque o Yair Lapid não é nem um pouco burro, ele sabe que esse momento é muito oportuno para ele, porque ele tá para ser primeiro-ministro daqui a pouquinho, no lugar de um cara de direita, e quem entrar no lugar dele, né, pode fazer com que o governo quebre, porque, enfim, não vai ter a mesma moral que ele. Ninguém no Yeshatyn tem a moral que ele tem. Então, enfim, essa é a situação. Ele foi uma convocação para mostrar, olha só, meu partido também é democrático, mas não é porcaria nenhuma. E se ele tá convocando, é porque ele sabe que ele vai ganhar, né? Ele não é bobo nem nada, e ele sabe que ele vai ganhar as eleições, como você falou, pode ser que não Provavelmente tenha. ele vai concorrer sozinho. Mas mesmo que não concorra sozinho, ele sabe que desses 1.000 aí vai ser igual a eleição no Egito, né? Tipo, 99% o cara vai ganhar a eleição. E aí ele leva. Isso aí é nosso próximo primeiro-ministro. Bom, e a última notícia desse bloco, ela tem a ver aí com o corona. Chegou, João, chegou. Vamos falar do corona, ele aí. Não colocamos no primeiro bloco. Ela é a última notícia desse nosso bloco e tem a ver com o fim do bidud, que é o isolamento, né? Quando as pessoas entram em contato com alguém que tem corona. Quarentena, exatamente. Muito obrigado. A pessoa tem que entrar em quarentena, tem que ficar aí um período em casa, fazer um exame, ficar em casa durante 7 dias, 8 dias, faz outro exame. Se os 2 derem negativos, o cara pode sair fora. Então, o governo quer acabar com esse período de quarentena em escolas, em cidades verdes, né? Ou seja, em cidades onde o número de infectados é muito baixo. Pode ser um salto perigoso aí, né? Mas é um teste que o governo vai fazer, né, cara? Não, olha, tem duas coisas que a gente viu sobre corona nessa semana, né? Que isso é importante a gente falar. Uma dessas é que você comentou. O Bennett, ele tá apostando, enfim, na abertura ao máximo possível do país, e ele está indo contra as diretrizes do próprio Ministério da Saúde. Enfim, o Ministério da Saúde não é a favor disso. Eles hoje à noite devem tomar essa decisão, está gravando na quinta-feira, né, como quase sempre, e eles devem tomar essa decisão hoje. Eles não gostam dessa ideia, mas quem decide é o executivo, né? Os técnicos do Ministério da Saúde, eles dão a sua opinião. Eles podem até renunciar em massa, né? Mas, enfim, o Bennett está forçando muito a barra. Tem gente que acha que ele causou aquela briga na semana passada, depois do discurso dele na Assembleia da ONU, justamente para antecipar a próxima briga, que era essa do fim da quarentena para alunos de escolas de cidades verdes, né? O que, na minha opinião, não faz o menor sentido, porque essa quarentena é justamente se você teve contato com um doente de corona, então se você não teve contato, você não precisa de quarentena, né? Não importa se a tua cidade está verde ou vermelha, se teve contato, você tem grandes riscos de ter se contagiado. Então, enfim. Mas, enfim, ele está levando isso para frente. E a outra questão do Bennett, enfim, sobre a política dele em relação à corona, é que ele estava apostando, como a gente comentou aqui, na alta vacinação, depois que fosse entrar o cartão verde, né? O novo cartão verde, que quem não tem a terceira dose não vai poder ganhar o cartão verde, a menos que seja curado de corona. E, enfim, ele apostava que, o Ministério da Saúde apostando que em 10 dias 1 milhão de pessoas iam se vacinar. E realmente aumentou o número de pessoas se vacinando, saiu de 3 mil por dia para entre 10 e 12 mil, mas 10 e 12 mil em 10 dias, né, vai dar, no melhor das hipóteses, 120 mil pessoas vacinadas, né? Não dá 1 milhão. Então está chegando aí mais ou menos a, sei lá, 11, 12% do que eles estavam prevendo, né? Ainda que o número de doentes graves está caindo vertiginosamente, né? Passou de 700 e pouco, já está abaixo de 500, e o número de contagiados por dia também está caindo. Isso tem a ver com a quantidade de pessoas que estão se contagiando, né? Que as pessoas contagiadas desenvolvem anticorpos, com um pouco mais de vacinação, né? Enfim, eu também acho que tem a ver com a semana de festas, né, de Sukkot, que as crianças não estão indo para a escola e essas pessoas que mais se contagiam. Pode ser que a gente volte a ter um aumento aqui de número de contágios, doentes graves é menos comum, porque crianças, em geral, não são doentes graves, né? Mas a vacinação não está tendo o sucesso que o Bennett esperava, não. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do esporte com o Nelson Burd. Manda, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve tirar férias em janeiro. Quem quiser mandar um abraço aí para o João e escrever para contato@conexãoisrael.org e sugerir férias familiares para o João. É isso aí. Campeonato Israelense de Futebol tem na sequência
Beersheva, Haifa, Hedera, Nofa Galil e Tel Aviv. Todos esses times são ligados à agremiação Hapoel. Então, Hapoel Beersheva, Hapoel Hedera, Hapoel Nofa Galil e o Hapoel Haifa, Hapoel Tel Aviv são os times que estão liderando o campeonato israelense do primeiro ao quinto colocado. Lembrando que 6 times passam para a segunda fase. O sexto é o Maccabi Haifa, que é o atual campeão. E é uma surpresa muito grande que esses times que estejam na ponta, né? Lembrando que o Beersheva, que é o atual líder, chegou a ser tricampeão, ganhou 3 vezes seguidas o campeonato israelense há alguns anos atrás. O time que mais cresceu nos últimos anos. O Hapoel Haifa sempre dá uma beliscada, mas nunca consegue de fato chegar longe. O Hapoel Nofa Galil subiu agora da segunda para a primeira, está fazendo bonito. E o Hapoel Tel Aviv, que anda com uma maré baixa, não é o mesmo de outrora, tentando ressurgir aí, chegou até a liderar o campeonato. Como eu falei nas outras vezes, ainda muito no início do campeonato. E o Hapoel Hedera, que foi da segunda liga até pouco tempo, mas vem se mantendo, desde que subiu, vem se mantendo. Então esses são os times que lideram o campeonato israelense. Se eles vão ter fôlego para seguir adiante, e aguentar um campeonato que é longo, até abril, maio, uma boa pergunta, mas por enquanto eles estão indo muito bem, obrigado. É isso aí, um grande abraço. Ô, Nelsinho, valeu pelo comentário, mas foi estranho te chamar de Nelson no início, por isso que agora eu voltei pro Nelsinho. A gente ouve, então, na semana que vem, novamente. João, eu quero terminar o episódio e só que você ficou devendo pra gente aí na semana passada uma piada, cara. Tem? Tempo, vou contar uma piada de humor judaico aqui. Opa, vai, manda. Enfim, se você não ri, é porque piada de humor judaico não é aquela piada que você gargalha, é aquela piada que dá um sorrisinho com canto de boca, entendeu? Mas enfim, dois industriais, né, da indústria têxtil, judeus dos Estados Unidos, eles estavam passando por uma crise muito grande, eram 2 sócios e estavam quase fechando a firma, até que de repente eles receberam uma ligação da Austrália, encomendando com eles 5.000 ternos. Ia salvar o ano da empresa praticamente, que ia fazer com que eles não fechassem a indústria. Eles falaram, olha só, tem um problema, a gente vai confirmar isso para vocês na segunda-feira de manhã. Isso foi na sexta-feira. Então, a qualquer momento a gente pode ligar e confirmar. Se a gente não ligar até segunda-feira de manhã, vocês podem confirmar o pedido. Beleza. Então, os dois prepararam tudo para dormir lá no escritório. Os 2 sócios, todos os dias lá, do lado do telefone. Enquanto um ia no banheiro, o outro ficava lá. Enquanto o outro ia, um ia visitar a família rapidinho, outro ficava no telefone. Os 2 lá juntos, né? Quase não aguentando de tensão ali. E aí, de repente, toca o telefone no domingo de noite. E aí um dos caras atende, era o Ben e o Jerry, né? E aí, só para a gente fazer a similaridade com a Ben Jerry's aí em loja de sorvete. O Ben atende o telefone e fala, alô, ok, tá ok, pode deixar, até logo. E aí o Jerry fala, o que aconteceu, Ben? Fala ele. Graças a Deus, Ben, foi só a sua irmã que morreu. Só isso, né? Vamos fazer isso. É igual aquela, né? Quem é que vai chamar do lojinha, né, cara? Pois é. Tem aquela Enfim. Que tá ali no leito de morte, quem é que vai cuidar do lojinha? Eu não prometi gargalhadas, então não me cobrem. É o mesmo nível do lojinha. Ó, esse barulho que vocês estão ouvindo agora, eu vou deixar na edição, é o João ligando o carro dele, né? Que tem um alarme aqui. Se eu ligar o meu carro agora, também vai fazer. Eu tô agora indo, porque eu gravo do carro, esse aqui não tava com bom sinal no estacionamento do prédio, então eu vim pra rua e agora eu tô voltando pra casa. Voltando pra cá. Eu já parei em casa, já tem muito tempo, a gente estava ainda no início, eu já tinha chegado, mas tô dentro do carro também, gravando. Nosso estúdio, como a gente comentou, nosso podcast é gravado no nosso estúdio móvel. Bom, João, eu gostei muito desse episódio, cara. Há muito tempo que a gente faz um episódio tão legal, cara, com várias notícias aí de temas diferentes, informações mil, bem legal. Espero que a gente continue tendo informações assim na semana que vem, né, cara? Porque já deu de falar de corona, né, cara? Pois é. Bom, a gente se fala, então... Vou aproveitar e mandar um abraço também para alguém que me contactou essa semana, né? Que eu não conheço pessoalmente, mas você conhece, que é o Rafael Turkienix, né? Que parece que foi teu aluno no Mahon Madrihim, aí não sei em que ano. Meu não foi, provavelmente eu não estava aqui em Israel nessa época, né? Que elogiou bastante a gente aí.
E ele pediu pra gente continuar recomendando coisas, ele viu a série Our Boys que a gente recomendou, pediu pra gente continuar recomendando, fazer dicas culturais e tal, esse tipo de coisa. Então eu vou recomendar aqui um livro, hein? Que está disponível para e-book, para o Kindle, já está disponível. Eu não sei se tem versão impressa, hein? Que é o livro da historiadora Anita Shapira, que, se não me engano, o nome é Israel, uma História, que está traduzido para português. A gente vai traduzir principalmente coisas em português, né? Que é um livro muito completo, que conta, enfim, que é sobre toda a história de Israel, né? Um livro que, desde antes da criação do Estado, inclusive, desde do movimento sionista, né? Até os dias de hoje, enfim, e ela dá conta de falar sobre tudo de uma maneira muito objetiva, né? Muito enriquecedora, enfim. Para quem tem muito conhecimento, vocês ainda assim vão aprender coisas nesse livro, e para quem não sabe nada, o livro é o ideal, né? É um livro que realmente vale muito a pena. Enfim, fica aí minha recomendação. O livro foi escrito em 2012, mas ele foi traduzido para o português, acho que para lá para 2015, 2016, e outra vez ele está disponível no Kindle. Então, eu não li ele inteiro, eu li umas partes, né? Um livro meu de consulta, quando eu quero achar uma informação descrita de maneira concisa, eu vou lá nesse livro e busco. Quando eu vou dar uma aula e preciso buscar uma outra coisa para resumir, para organizar meu pensamento, eu vou nele, né? Não esperem um livro só sobre conflito, o que é o mais legal dele. Ele está falando sobre a construção da sociedade israelense, ele está falando sobre temas culturais do país também, ele fala sobre o ethos israelense, enfim, é muito bacana, é um livro muito, muito, muito legal de ler, e recomendo para todos os ouvintes da gente aí, se quiserem ter mais informação. Você tem um livro básico sobre Israel, esse livro da Anita Shapira, Israel, uma História. Legal, ela é uma excelente historiadora, eu gosto muito dela. Na verdade, esse livro eu não li, eu já bati de frente com ele várias vezes ali naquela... quando você vai... Esses anúncios, né, que a gente recebe aí nas redes, ou até no próprio Amazon e tudo mais, já foi indicado pelos algoritmos da vida, mas eu nunca li. Fica a dica aí, então, do João. Bom, gente, João, na verdade, a gente se vê, então, se ouve, se fala na semana que vem para gravar o nosso episódio 107. Valeu, cara, um grande abraço e boa noite. Falou, um abraço, até mais. Tchau, tchau.